Queridos irmãos e irmãs, celebramos há pouco, nesta semana, a comemoração litúrgica dos fiéis defuntos, dias de finados. E está muito ligada também, muito próximas às duas celebrações. Celebramos hoje a solenidade litúrgica de todos os santos. Na verdade, o dia mesmo é 1º de novembro, e 2 é dia de finados, mas aqui por razões pastorais no Brasil, quando o dia 1º não cai no domingo, nós celebramos a solenidade litúrgica de todos os santos no domingo, porque é o dia em que facilita a participação dos fiéis, para que todos possam participar desta celebração tão importante. Não é simplesmente, como se pode pensar, talvez, à primeira vista, de forma superficial, simplesmente que nós estamos celebrando todos os santos juntos. Sim, estamos, mas não é só isso não. Nós estamos celebrando a nossa vocação à santidade. Ser santo não é uma coisa assim, que nós podemos querer ou não. Nós somos chamados à santidade. Então, quem não caminha na direção da santidade, se frustra como ser humano. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada do santo, como se o santo não fosse humano, às vezes só contemplando, digamos assim, um altar, uma imagem, achamos que o santo então está numa situação inatingível, que não é para nós, mas todos somos chamados à santidade. E hoje, nesta solenidade de todos os santos, nós pensamos nesses santos que foram canonizados, reconhecidos pela igreja, beatificados, também nos que estão no processo, que já são considerados veneráveis, ou mesmo servos de Deus. Mas tem uma multidão de santos que não está canonizada, que não tem um processo canônico para a sua proclamação de santidade, mas que viveram com muita autenticidade a sua vocação batismal, a sua fé. É possível que nós mesmos que estamos aqui conheçamos pessoas assim. Por exemplo, eu mesmo estou celebrando entre os falecidos aqui, tem uma senhora que vocês não conhecem, que era uma ministra da Eucaristia numa comunidade, numa paróquia onde eu já trabalhei. Desde o primeiro dia em que eu conheci essa senhora, né, ainda como diácono, trabalhando na comunidade, eu já tive a impressão de estar diante de uma santa. Era ministra extraordinária da comunhão eucarística, já era uma senhora idosa, eu não sei que idade ela morreu, deve estar bastante idosa. Mas ela já exalava essa santidade. Não está canonizada, nem eu tenho autoridade para dizer que ela é santa, não é isso, né? Mas a gente percebe, não é verdade? Vocês devem conhecer, às vezes, pais, mães de família, pessoas que levaram a sério a sua vocação matrimonial, o seu cuidado com os filhos, a sua vida profissional, pessoas que nas condições ordinárias da vida, comuns da vida, foram profundamente cumpridoras dos seus deveres, né, religiosos e seus deveres civis, sociais e seus laços, pessoas de oração. Então tem pessoas que são assim, né? Me lembro uma vez numa outra comunidade, outra paróquia, um distritozinho, e eu visitando essa comunidade, me encontrei com uma senhora muito simples, e essa senhora dizia assim: pois é, padre, eu aqui rezo pelo mundo inteiro, rezo pelo Papa, pelos bispos, pelos padres. E aquela senhora todos os dias ia ali diante do Santíssimo Sacramento, tinha o seu momento de oração, fazia o bem. E eu fiquei pensando, e quando ela falou, rezava pelo mundo inteiro, interessante que ela não rezava só por ela não. Eu fiquei até pensando assim, o que é o mundo inteiro para ela? Porque eu acredito que o máximo que ela tenha feito foi sair daquele distrito e conhecido talvez a cidade de Mariana. Mais do que isso ela não conheceu, né? Mas ela tinha um coração alargado
Quer dizer, um espírito missionário, né? Santa Teresinha não é a padroeira das missões, ele rezava lá, morreu com 24 anos, rezava pelo mundo inteiro, pelas missões. Então tem muitos e muitos santos que não estão canonizados, que não serão canonizados, porque não é para abrir processo para todo mundo, mas todos são participação na graça de Deus. Só Deus é santo. Os santos são santos por participação. No Concílio Vaticano II, nós temos um documento muito bonito sobre a igreja, que chama-se Lumen Gentium, Luz dos Povos, que é Cristo. São 8 capítulos. O 5º capítulo da Lumen Gentium é dedicado a isso, vocação universal à santidade. É muito bonito o documento, eles têm 8 capítulos, a gente pode comparar com as 8 bem-aventuranças, né? Assim como nós temos 8 bem-aventuranças, temos 8 bem-aventuranças da igreja. O primeiro fala do mistério da igreja. O segundo fala do povo de Deus, esse povo sacerdotal, profético, servidor, convocado por Deus, a Kaal Yavé, a Eclesia Tuteu, a Assembleia de Deus, que somos nós, estamos reunidos, né, convocados por Deus. O terceiro trata da hierarquia, aqueles que na igreja têm esse ministério de apacentar esse povo sacerdotal, profético e servidor. O quarto trata dos leigos, a vocação do cristão leigo e leiga. O quinto fala da santidade, antes de falar da vida religiosa, porque muita gente pensa que santos são aqueles que estão na vida religiosa, os consagrados. Não, depois de falar dos leigos, aí fala da vocação universal à santidade, para mostrar que todos são chamados à santidade, a hierarquia e os leigos, que foram falados nos capítulos anteriores. Depois vem o 6º capítulo e fala sobre a vida religiosa, o 6º, o 7º sobre o futuro, né? A índole, a palavra é complicada, escatológica da igreja. E o último, para fechar com chave de ouro, a reflexão teológica sobre a igreja é sobre a bem-aventurada Virgem Maria como o membro mais eminente da igreja. É um texto belíssimo, aliás precisa ser mais conhecido, o Concílio Vaticano II, e evitaria que muita gente falasse às vezes tanta bobagem por aí, né, sobre o Concílio Vaticano II. Ele está em perfeita harmonia com a grande tradição da igreja e ao mesmo tempo atualiza as exigências que nós temos nos tempos atuais de uma ação realmente de presença missionária neste mundo desafiador. Então somos chamados à santidade. Mais recentemente o Papa Francisco escreveu uma exortação muito bonita sobre a santidade, mas como a santidade para todo mundo, e nos convida a retomar esse capítulo 5º da Lumen Gentium, o que já tinha feito São João Paulo II, lá no início do novo milênio, depois de celebrar o jubileu do ano 2000, novo milênio Neunte, ele convidava, quando ele foi apresentar os grandes traços, né, para o futuro, para o novo milênio que se iniciava, traços inclusive de pastorais. Ele começou então, primeira coisa que eu queria destacar, depois que ele fez toda uma reflexão sobre o que foi o ano 2000, sobre a centralidade de Jesus Cristo, depois disso, então, a primeira coisa que eu queria destacar, todo mundo pensou, agora o Papa vai indicar uma pista bem prática, né? Aí que ele falou, primeira coisa, santidade. E ele falou, vamos retomar o capítulo 5º da Lumen Gentium, do Vaticano II, a vocação universal à santidade. E o Papa Francisco, mais recentemente, pegando justamente esse trecho aqui do Sermão da Montanha que foi proclamado, final das bem-aventuranças, ele nos dirigiu uma exortação, Gaudete et exultate, em latim, quer dizer, alegrai-vos e exultai, é o que Jesus fala no final aqui das bem-aventuranças, sobre a santidade no mundo atual, né? A santidade ordinária, no dia a dia, das pessoas que se dedicam. Então somos todos chamados à santidade. E quais são os meios? São esses que eu mencionei, inclusive, no ato penitencial. Nos deixar iluminar pela palavra de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras, nos fortalecer pela recepção frutuosa dos sacramentos da igreja, que nos dão a graça para colocar em prática a palavra ouvida, lida e meditada, e viver na caridade fraterna. São os caminhos da santidade, cada um segundo o seu estado de vida, né? Cada um segundo a sua vocação, a sua missão. E os textos de hoje nos ajudam muito. A primeira leitura tirada do livro do Apocalipse mostra um grande horizonte.
fala-se de uma multidão, né? Essa multidão de pessoas que, dá um número aqui, né? 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, né? Alguém pode pensar equivocadamente aí que o número de vagas no céu é limitado, né? São só 144 mil, mas não é assim não. Isso é leitura fundamentalista, né? 144 mil é um número de perfeição. É 12 vezes 12 vezes 1000. Significa uma totalidade perfeita, né? Então não é um número de vagas do céu, não. É justamente o desígnio de Deus de que todos cheguem ao conhecimento da verdade e encontrem a salvação. Tanto que o texto continua: depois vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar. Então já passou dos 144 mil. Aliás, cá para nós, né? Se fosse 144 mil, eu acho que a gente já estava sobrando, porque já tem 144 do céu, com certeza, né? É claro que não é isso, né? Então, depois uma multidão imensa, que ninguém podia contar, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, e trajavam vestes brancas, traziam palmas na mão, todos proclamavam com voz forte. Vocês estão vendo, nós estamos celebrando aqui a nossa liturgia, né? Aqui está fazendo alusão a uma liturgia celeste, né? Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E os anjos estavam de pé em volta do trono, e os anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder, a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. E aí a gente pode pensar: mas quem que é essa multidão? Para a nossa sorte, o vidente aqui do Apocalipse diz: um dos anciãos falou comigo e disse: quem são esses vestidos de roupas brancas? E o vidente que escreve, né, a revelação: de onde vieram? Ele respondeu: tu é que sabes, meu senhor. Então ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Estão vendo? São aqueles que viveram na configuração a Jesus. Não é que tiveram uma vida fácil, não. Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É claro que vocês estão vendo que é um sentido simbólico. Veste branca, se você vai lavar com sangue, ela vai ficar manchada. Mas não, lavaram e alvejaram no sangue do Cordeiro, ela ficou branquíssima. É o sangue da redenção de Jesus Cristo. É um texto belíssimo, paro por aqui por causa do tempo. A segunda leitura também nos mostra, tirada da primeira carta de São João, olha, nos convida a vislumbrar o horizonte que nos aguarda. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos só filhos do nosso pai e da nossa mãe, não. Nós somos filhos de Deus, né? E nós o somos, né? E se o mundo não nos conhece é porque não conheceu o Pai. Desde já nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Quando Ele vier, quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Para isso é preciso lavar e alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, né? Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então hoje nós estamos celebrando os santos do passado. Vejam que hoje nós podemos considerar passado, presente e futuro. Os santos do passado, uma multidão imensa de pessoas que já viveram no tempo, na história, e que venceram, lavar e alvejar as suas vestes do sangue do Cordeiro, canonizados ou não, né? Uma multidão imensa que a graça de Deus alcançou. Nós também celebramos o futuro, a nossa vocação, como está dizendo esse texto. Vede com que amor Deus nos amou, mas aquilo que nós seremos ainda não se manifestou. Então nós contemplamos aquele horizonte bonito do céu, né? Onde nós vamos viver. Quem realmente tem fé, vocês já pensaram? Nós vamos viver, cada um pode pensar no seu santo aí de devoção,
Não é santo só para pedir intercessão, não. Com quem você se identifica, em quem você se inspira pelo seu testemunho. Aliás, a gente devia pensar nisso, né? O santo não é só para a gente recorrer para ele quebrar um galho nosso, não. Santo é sobretudo um exemplo de vida. Para o santo ser nosso intercessor, nós devíamos ter com ele uma identidade de vida, né? Um desejo também de caminhar na mesma trilha, né? Então, nós já pensou nós convivermos, por exemplo, com São Pedro, com São Paulo, com os apóstolos, com São Francisco de Assis, com Santa Teresinha, o santo que vocês quiserem, aquele que estiver mais próximo de vocês. Nós vamos ser concidadãos de todos esses santos, e também esses outros que já passaram por essa vida e que foram purificados, estão no céu, na glória. Então, o futuro que nos aguarda. Então, hoje nós estamos pensando em todos os santos do passado, os santos que já estão na eternidade, o futuro que nos aguarda, mas também o presente. São Paulo mesmo já escrevia suas cartas se dirigindo às comunidades e chamando as pessoas de santos, e eram os que estavam na história. Por que ele chamava de santos? Porque são pessoas que estavam no caminho, ouvindo a palavra, celebrando os sacramentos, querendo viver a caridade fraterna. Quem está assim, eu posso me dirigir a vocês, por exemplo, chamar Assembleia Santa. Às vezes nós falamos isso até nossos cânticos. Vocês são os santos que estão na minha frente aqui agora. Estão reunidos aqui para ouvir a palavra, para celebrar os sacramentos, para crescer na caridade fraterna a partir da fé e da esperança. Então, a solenidade de hoje nos faz contemplar o passado, o futuro e o presente. E como é que nós somos chamados a viver no presente? Aí vem o Evangelho, nesse espírito das bem-aventuranças, que é justamente o cerne dessa exortação do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Ele nos convida a trilhar o caminho das bem-aventuranças, alcançar a santidade pela vivência das bem-aventuranças, segundo o estado de vida de cada um, né? Segundo a vida do dia a dia de cada um. Jesus nos quer felizes. Quantas vezes nesse Evangelho ele fala bem-aventurados? É a mesma coisa que falar felizes. A vontade de Deus não é que nós sejamos tristes, mas felizes. Um santo triste é um triste santo, né? Para eu ser santo eu não tenho que ficar de cara fechada, cara torta. Não, o santo é alguém alegre, de bem com a vida, não ingênuo. Ele sabe que tem dificuldades, mas ele é otimista, porque ele acredita na graça de Deus, que é mais forte do que o mal, do que o pecado, do que a morte, do que o ódio, né? Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é pobre em espírito? Aquele que coloca toda a sua confiança em Deus, né? Ontem eu tive a graça de participar de uma celebração lá em Bento Rodrigues, onde a barragem se rompeu. A igreja de Nossa Senhora das Mercês, essa não foi destruída, tinha 2 igrejas no local. Vocês imaginem um povoado de 300 anos, casas antigas, igrejas e uma vida, até pouco antes dessa barragem se romper e desaparecer aquele povoado. Teve até um programa uma vez na Globo, coisas que faz aqui de Minas Gerais, e um dia foi sobre essa comunidade, mostrando a vitalidade dessa comunidade, que produzia pimenta piquinho, como é que chama? Vinho de jabuticaba, doce disso, rosquinha daquilo, uma opção de coisa, um programa muito bonito. Depois veio, aí era até bom não esquecer, porque não foi qualquer coisa que foi destruído, não. Foi vidas humanas e toda uma comunidade, uma cultura que foi destruída pela ganância, pelo lucro. A poucos metros acima de uma comunidade dessa fizeram a barragem imensa, já estava errado, nunca podia ter sido feita. Como é que saiu essa licença? Como é que isso foi permitido? Só porque era mais fácil? E naquelas condições, todo mundo sabia que se rompesse, aquela comunidade desapareceria. Eles nunca poderiam ter feito isso, uma comunidade que já estava lá muito antes deles. Uma coisa é a gente ver as notícias de longe, no jornal, na televisão, outra coisa é ir lá e pisar no terreno e ouvir as pessoas e as histórias. O meu avô chegava todos os dias na janela e olhava, ficava olhando distante, e aí perguntava: vô, por que o senhor está olhando? Olhando na direção da barragem. Aí ele dizia assim: aquela coisa vai acabar com a gente.
Passamos sempre, todo dia, o senhor mirando a janela e olhava para aquela área. Por que o senhor está olhando, vô? Assim, desse olhar distante, aquela barragem vai destruir a gente. A neta, eu ouvi isso da neta ontem, ela falou assim, olha, ainda bem que ele morreu antes, porque se ele não morresse antes, poderia morrer tanto durante a barragem rompendo, ou depois de desgosto. São muitas as histórias, viu? Eu fiquei lá, eu celebrei que cedo hoje, vocês viram, né? Os que estavam aqui, primeira sexta-feira, adoração, tudo que fizemos, mas de tarde eu fui celebrar lá. E voltei tarde da noite aqui, porque depois da celebração fiquei andando e ouvindo as histórias, muitas histórias. E se eu ficasse aqui, eu ia contar a história para vocês, quanta coisa que eu ouvi, de gente, gente concreta, como é que se escapou daquela situação, né? Como Deus agiu, coisa que não aparece aí não, porque não interessa contar, não aparece nem nas mídias, né? Mas a ação de Deus, senhoras idosas, uma foi, a outra agarrou num pé de abacate, esse pé foi rodando, porque a lama levava tudo, muito, muito longe, ela ficou, acharam ela depois, toda enlameada, mas viva ainda, saiu com uma maca, já nem reconhecia mais as pessoas, está viva, recuperou-se, né? Uma outra pessoa com um problema no joelho, que correu numa outra direção, pulou um barranco, não sabe nem como, ela só falou assim, meu Deus, eu não vou morrer não, o senhor vai dar um jeito, eu não sei como que eu vou pular esse barranco, eu estou com esse problema no joelho, eu não pulo, não tem jeito, mas ele pulou, ele não sabe quem que levou ele, e ele olhou assim, agora está fácil, continuou correndo, né? Depois teve muito problema de consertar esse joelho, mas escapou. Isso eu ouvi tudo ontem, várias histórias, mas podia multiplicar. Meus irmãos, eu ouvi de gente lá dizendo assim, porque hoje estão querendo construir a Nova Bento, estão falando de mansões, depois vão fazer propaganda aí, olha, nós construímos tudo direitinho, olha que casa ótima, mas eles não queriam isso não. Eu ouvi de uma pessoa lá, eu não quero mansão nenhuma, eu não tenho nenhum projeto de enriquecer na vida. Ouvi isso de uma mulher, uma liderança muito bonita, não quero nada disso, eu quero é meu cantinho, onde eu nasci, onde a minha família estava. E hoje eles não querem deixar as pessoas nem entrarem lá, e até para as pessoas para entrar lá, cortaram até a luz, a empresa cortou a luz, para a pessoa não ir lá. E depois que houve tudo aquilo, fecharam tudo lá, ninguém podia entrar. E não pense que foi tudo destruído pela lama, não. Tem gente que foi lá e saqueou tudo. As madeiras antigas, as telhas. É muito crime, gente. É muito crime, muita mentira. 6 anos. Faço questão de relembrar, porque isso não acabou. E digo para vocês, lá em Brumadinho, pela primeira vez, eu usei o que já posso usar, a partir do momento em que fui eleito bispo de Colatina, o Solidel. Não usei aqui nenhuma vez, vocês me viram. Não sou obrigado a usar por enquanto, mas posso usar. Mas para que usar aqui? Usei lá, porque eu estava celebrando com Dom Ayrton, com Dom Vicente, e fiz questão de celebrar como bispo eleito de Colatina, porque é a outra ponta, que também foi atingida, porque os dejetos desceram toda a bacia do Rio Doce, destruindo, matando peixes, atravessaram Colatina, a sede da diocese, a água ficou imprópria para o consumo humano, os peixes foram mortos, os pescadores não podiam mais trabalhar, muitas pessoas adoeceram, passou por Linhares, dentro da diocese, então fiz questão de ir lá celebrar. Foi um desastre socioambiental, desastre criminoso, previsível, sabido. A barragem foi feita de forma precária, tudo em função do lucro, no lugar errado, e agora tentam dar recuperações erradas e que não atendem a comunidade. É uma história muito complexa, que eu não posso mais me aprofundar, mas eu vi pessoas desse tipo aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pessoal estava participando da missa, pessoal de oração, falando das imagens que tinha em casa, que vó tinha, que mãe tinha, das imagens na igreja, pessoas de devoção, lá tinha essa vida que nós temos, tinha tudo, vida comunitária, paroquial, tinha batismo, crisma, tudo. É como se nós tivéssemos nossas casas aqui distribuídas, só que lá muito mais antiga do que Viçosa.
mas gente confiando, que não quer ser comprada. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, serão consolados. Os mansos possuirão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Nos entregaram uma carta, inclusive, para ser levada ao Papa, porque já não tem confiança mais na justiça humana. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E as pessoas que são caluniadas quando se colocam ao lado deles. Alguns tinham até na camiseta assim, porque alguns falam que são loucos, né? Loucos por dentro, né? Loucos pela sua terra, pela sua vida. E eles nos deram de presente, no finalzinho, achei muito bonito, partilho com vocês aqui a história. Uma cestinha pequenininha, com os primeiros frutos da terra, os que insistiram em ir lá. Então, já produzindo de novo o vinhozinho de jabuticaba, os docinhos, as rosquinhas, para mostrar que aquela terra é possível viver ali. Eles podem recuperar. A empresa é que está atrapalhando. E que não quer que eles entrem para lá, quer que eles mudem para outros lugares, quer construir para outras casas que não interessam para eles e tira deles o local onde eles realmente têm toda a sua história. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Talvez, se tivéssemos gritado mais em relação ao que aconteceu naquele desastre criminoso, talvez não tivesse acontecido 3 anos depois o de Brumadinho, que matou quase 300 pessoas. O de Mariana matou menos pessoas, mas o dano ambiental foi muito maior, foi toda a bacia do Rio Doce. O de Brumadinho foi mais localizado e realmente o impacto maior foi humano, vítimas humanas, o número foi maior. Mas infelizmente a verdade é essa, existem muitos outros lugares que estão em situações ameaçadas, porque a mineração está muito presente nessa área toda nossa, e não é pensado no ser humano, não, é pensado só no lucro, é a ganância mesmo, como diz Dom Ayrton na sua pregação. Meus queridos irmãos, o caminho da santidade não é um caminho romântico, é um caminho de um amor concreto, um amor que acolhe a justiça, que promove a solidariedade e a misericórdia. Trilhemos o caminho das bem-aventuranças para participarmos da comunhão dos santos na glória do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.